Oi, Aline, tudo bem? E aí, Breno, tudo bom e você? Bem também. Seja bem-vinda. Me conte um pouquinho sobre sua vida na bicicleta, como surgiu esse interesse, quando foi isso. Fala um pouquinho mais sobre você para aqui pro pessoal. Bom, sou a Aline, né? Sou de Aracaju e muitas pessoas aí devem já me conhecer dessa época, mas tem muito tempo que eu não moro aqui em São Paulo, então também tem toda uma nova geração aí que eu já perdi de Aracaju, tem muita gente nova aparecendo aí e fazendo coisas incríveis na cidade. E eu descobri a bicicleta, né? A bicicleta sempre esteve presente na minha vida, desde pequena, mas foi aqui em São Paulo, né, a capital do trânsito, do carro, do congestionamento. Foi aqui que eu descobri a bicicleta como meio de transporte. Isso foi lá em 2009, mais ou menos. Eu estudava aqui numa faculdade e eu morava muito perto, só que de ônibus dava mais de uma hora de ônibus. Então eu comecei a usar a bicicleta para fugir do trânsito mesmo. Eu conseguia ganhar aí mais horas de sono, mais horas né, em casa, e aí conseguia chegar cedo na faculdade por causa da bicicleta. Eu comecei, na verdade, indo a pé, então eu caminhei muito em São Paulo, como eu nunca tive carro aqui, andar a pé de transporte público sempre foi muito maravilhoso, e eu me apaixonei por São Paulo também por causa dessa experiência. Então, a bicicleta veio depois, quando eu fui descobrindo grupos de pedal e mais outras pessoas que faziam isso, e eu descobri que era possível. Então, Uhum. desde 2009, mais ou menos, que eu uso bicicleta aqui em São Paulo, e a coisa foi tão, assim, avassaladora, né, que eu me tornei ativista. Mais do que uma usuária da bicicleta, eu sou uma ativista, milito, batalho, e quero que as cidades sejam cada vez mais adeptas ao uso da bicicleta. Ah, que ótimo. Eu também, né? Eu quando morava em São Paulo, eu não tinha carro, a gente andava, é muito a mobilidade a pé. Eu confesso que eu tinha medo de andar de bicicleta em São Paulo. Também eu peguei a gestão da transição, que foi a gestão de Haddad, que daí ele estava fazendo as ciclovias nas cidades, e que foi, assim, bastante polêmico na época, né? Porque ele saiu pintando tudo, tinha muita gente que era contra, não sei o quê. Eu acho Ainda é, viu? Ainda é polêmico. é, mas eu acho legal assim essa ideia do urbanismo tático, né? Da gente ir experimentando e ver o que dá certo e o que não dá. Querendo ou não, é um investimento barato, né? Você apenas demarcar algumas áreas e daí ver, não, esse aqui deu certo, não, vamos continuar, vamos ampliar, aqui não, aqui a gente volta. Eu acho que o urbanismo. Esse conceito de urbanismo tático é muito legal mesmo, né? De Uhum, experimentar a cidade e depois criar uma política pública, né? sim, sim. Eu acho essencial. Mas me conta aí, você que já percorreu o mundo todo defendendo e aprendendo sobre as bicicletas, como você enxerga o cenário de Aracaju, né? Você que assim não era uma usuária da bicicleta aqui em Aracaju, mas quando foi para São Paulo e quando volta para cá que você vê Aracaju do jeito que tá, assim, com tanto potencial que tem e a gente vê tanto potencial desperdiçado, né? Fala aí um pouquinho sobre Assim, eu nossa tenho, eu cidade. tenho uma relação de amor e ódio, assim, porque Aracaju, por um lado, foi a cidade que mais investiu na bicicleta por anos. Então, durante muito tempo, eu aqui em São Paulo, eu tinha muito orgulho, porque Aracaju estava sempre no topo das cidades que mais investiu na bicicleta, né? Aracaju tem uma malha cicloviária bem grande, se eu não me engano, ele Proporcionalmente, está né? em quarto, e Uhum. comparado, né, com as capitais Sim, sim. nacionalmente, Aracaju está bem ainda, mas o problema, no meu ponto de vista, é que Aracaju parou muito no tempo, assim, ficou muito tempo sem investir, sem manter a própria ciclovias, né? Então, muitas ciclovias ficaram abandonadas, esburacadas, sem manutenção mínima, Sim. e eu sinto muita falta, né? Eu converso muito com os ativistas aí, com as organizações, né? Com a Ciclo Urbana, com os ativistas, e o que eu mais escuto é uma falta de planejamento e de prioridades mesmo. Assim. Aham. Por exemplo, Aracaju não tem um plano diretor, né? Tem um plano diretor, mas não tem uma revisão do plano diretor. Isso é Sim. fundamental. É inaceitável qualquer capital desse Brasil não ter um planejamento para o crescimento da cidade. Uhum. Porque o plano diretor, ele puxa o plano de mobilidade. Sim. E Aracaju não tem nem uma revisão adequada do plano diretor e nem um plano de mobilidade que possa abarcar todos os usuários da cidade, né? Pedestres, ciclistas, usuários de ônibus e carros e motos. Então, eu sinto que Aracaju deu uma parada no tempo. Eu tenho muita crise com isso, porque eu acho que Aracaju tem um potencial gigante, você mesmo falou. É uma cidade pequena, que é mais fácil de fazer transformações, de Plana, né? experimentar.
é plana, tem um clima muito agradável, né? Eu acho importante fazer a pressão pelo plano diretor. O próximo prefeito não pode mais. Sim, Não sim. tem condição. Tá com o plano diretor, o Aracaju tá com estudo de 95, né? Isso não tem Não tem como. justificativa. 25 anos com a cidade crescendo completamente sem planejamento. E assim, é importante trazer isso para a população, né? A importância do plano diretor, que as pessoas não têm conhecimento e não sabem o quanto essa lei pode influenciar na vida de todo mundo, né? Sim. E eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouco de outras cidades, por exemplo, Nova York e outras cidades pequenas do mundo. Todas elas tiveram históricos de disputa nesse tema. Então, a bicicleta, por exemplo, hoje na Europa é maravilhoso, mas já foi muito disputada essa narrativa, muitos motoristas já foram contra. Sim, sim. A pressão dos comerciantes, isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, não foi só aqui em São Paulo. Eu vi que Copenhague demorou 50 anos para se tornar o que eles são hoje. Então, eles 50 anos de trabalho em cima da bicicleta, em cima da mobilidade ativa, para eles serem a referência do mundo hoje. E a gente está começando isso agora, né? Exato, exatamente. Vamos lá, só bater de novo. Oi? Parte 2. Agora qual foi a pergunta? Eu estava falando de Aracaju, né? Mas pega do meio do caminho? Como é que faz, né? Pode ser do meio do caminho. Pode ser do meio do caminho? Tá, vai, continua falando. Vamos continuar falando de Aracaju então, né? Como você enxerga Aracaju? Não, como você enxerga Aracaju não, como foi? Como você enxerga, como você vislumbra o cenário de Aracaju na questão da bicicleta e da mobilidade ativa, no geral? Então, eu tenho um pouco de amor e ódio assim, com Aracaju, porque do mesmo jeito que Aracaju foi eleita a capital com a melhor qualidade de vida, Aracaju sempre esteve nas principais capitais que investem na bicicleta no Brasil, né, comparado com o Brasil. Aracaju sempre foi modelo para a gente aqui, né? Sempre estava muito orgulhosa quando alguém falava de Aracaju. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ela parou no tempo, não avançou com essas políticas, nem fez manutenções das políticas, porque toda política pública precisa fazer manutenção. Então, as ciclovias ficaram abandonadas por muito tempo, muito esburacadas. Tem uma diferença também que eu vejo em Aracaju em relação a outras cidades, que a política cicloviária começou pela periferia. Isso é muito legal. Poucas cidades no Brasil fizeram isso, começar pela periferia e vir trazer para as áreas nobres. Em geral, é o caminho inverso. Isso é muito bacana, porque mostra uma inclusão da bicicleta nos setores que, inclusive, mais usam a bicicleta, que eram as periferias. Agora, o que é inadmissível para mim, o que me dá muita raiva, é imaginar que uma capital como Aracaju não tem uma revisão adequada de um plano diretor, que é um instrumento muito importante para o desenvolvimento urbano. Não tem um plano de mobilidade que tenha discutido com a cidade aí as estratégias de juntar todo mundo, pedestres, ciclistas, usuários de transporte público, carro, moto. E assim, não dá, porque senão a cidade cresce de uma forma desordenada, os setores mais fortes financeiramente acabam influenciando as políticas públicas, então não é à toa que a gente vê sempre muita promessa de mais asfalto para a cidade, mais pontes, mais viadutos, mais obra para o carro, porque isso são promessas de campanha que acabam se reverberando nas políticas. E a gente não pode deixar com que isso aconteça, né? Aracaju ainda é uma capital muito, muito boa, é uma cidade pequena, é plana, tem um clima muito bom, muito adequado para o uso da bicicleta. As pessoas falam que é muito calor no Nordeste. O problema do Nordeste, além das mudanças climáticas que vão deixar mais quente as cidades do Nordeste, é um problema que chama acabar com as árvores. A gente vai, tira a árvore, aí entra dentro do carro e liga o ar-condicionado. E isso é uma insanidade. A gente não pode achar que resolve o problema da temperatura ligando o ar-condicionado. O ar-condicionado, inclusive, torna a cidade mais quente. Então, a gente tem feito o caminho inverso do que qualquer cidade no mundo tem feito. Está tirando árvores, diminuindo o espaço público, asfaltando a cidade, tornando a cidade mais impermeável, e isso acaba inundando quando chove, tendo uma série de outros problemas. Então, eu vejo que Aracaju precisa ser melhor cuidada mesmo, os planejamentos serem feitos, serem cumpridos. É difícil, essas disputas urbanas são muito difíceis. Você falou de São Paulo,
E aqui foi muito complicado a questão das ciclovias, ainda é. Comerciantes são contra, muitos deles. Tem um setor reacionário muito pesado. Mas isso aconteceu no mundo inteiro. É importante que a gente saiba disso. Nova York é o que é hoje porque a prefeitura e os governos mantiveram a política pública. Porque teve muito protesto contra. Teve comerciante jogando caixinha no chão para furar pneu de ciclista. Teve de tudo. Eu estive lá no passado, eu escutei muita reclamação dos comerciantes. Então, eu acredito que precisa ter coragem mesmo para enfrentar e fazer a transformação que precisa ser feita. Não, muito importante você falar essa questão do plano diretor, que realmente, né, o plano diretor influencia toda a cidade. Do plano diretor que a gente vai conseguir fazer o plano de mobilidade, um plano de arborização, que é fundamental para essa mobilidade ativa, né, tanto para a bicicleta quanto para o pedestre. Andar em Aracaju, realmente, andar a pé em Aracaju é muito difícil por causa disso, por causa da falta de arborização. E se a gente não tem um plano diretor que diz o tamanho das calçadas que a gente tem que ter, que essas calçadas têm que ter espaço para as árvores, isso tudo acaba problematizando, né, a cidade e construindo essa cidade pautada, essa cidade modernista, né, essa cidade pautada apenas no automóvel e esquecendo da cidade para as pessoas, né? Mas assim, você como um ativista, diz aí como é que a gente como sociedade pode pressionar o governo, pode pressionar o poder público, como a gente pode fazer isso para que o poder público realmente enxergue, né, que nossa pirâmide da mobilidade está invertida e que a gente precisa botar o pedestre, o ciclista como prioridade, né? É isso, para mim é pressão. Você falou a melhor palavra, né? É pressão, não tem jeito. Toda a transformação que São Paulo viveu foi na base da pressão mesmo. Por mais que Fernando Haddad tenha sido um prefeito muito incrível e ele foi sagaz em várias agendas, ele não fez isso só da cabeça dele. Foi muita pressão. A mídia está ainda muito a nosso favor aqui em São Paulo. A mídia é muito favorável à questão da bicicleta e do pedestre, sempre cobra a prefeitura. Então, eu acredito que fazer um trabalho organizado em associações, em coletivos, em movimentos, também sempre com a mídia perto, é muito importante que a mídia acompanhe isso e apoie essas transformações e não aceitar mais promessas só de asfaltamento, de via para carro, é não aceitar. A gente é a maioria, os pedestres são a maioria na cidade, os usuários de transporte público são a maioria da população. Um dado aqui de São Paulo, da divisão modal, né, da cidade, um terço da população anda a pé e um terço anda de transporte público. Então, se você pegar quem anda a pé e transporte público, já é 2/3 da cidade. Uhum. A maioria das pessoas não usa carro. Se a maioria usasse carro, a gente teria colapsado a cidade há muito mais tempo. Sim. Então, é importante que a gente perceba essas distorções e mantenha essa pressão sempre ativa, trazendo dados, trazendo experiências, trazendo boas reflexões do exterior, né? América Latina, a cidade da América Latina tem feito experiências incríveis nesse assunto. Então, não é só usar Copenhague, Amsterdã, Alemanha. A gente pode olhar para cá, para Bogotá, Cidade do México, Buenos Aires. Fortaleza, Salvador, que estão também, né, investindo agora, enxergando a cidade de outra maneira. São cidades muito menores, mas assim, quando eu falo sobre isso aqui em São Paulo, eu sempre sou rebatida. Mas ninguém tem 12 milhões de habitantes. É verdade, São Paulo é um negócio que é incomparável. Mas a gente olhando para Aracaju, a gente pode olhar para Fortaleza, que você falou, para Salvador. Então, cidades do Nordeste estão investindo muito pesado na mobilidade ativa. A gente pode olhar para Bogotá, né, para Medellín, para a Cidade do México, para o Peru. Várias cidades têm investido. Então, não tem outra saída. Nenhuma cidade do mundo resolveu o problema do trânsito com mais faixa para carro. Isso é uma ilusão, isso é mentira. A engenharia de tráfego sabe disso. Todos os arquitetos e engenheiros sabem disso. Quanto mais faixa de carro, mais carro. Então, é preciso mais ter coragem mesmo para fazer essas mudanças, porque não tem outra opção. Na verdade, é isso. A gente não tem mais opção, não temos mais tempo a perder com essas mentiras que o setor automobilístico conta pra gente, né? Infelizmente é uma realidade isso aqui em Aracaju também, né? Se a gente vai na periferia, se a gente conversa com os usuários de transporte público, o sonho de todo usuário de transporte público é ter um carro, mas por causa das condições do transporte público em Aracaju, que realmente são terríveis. Você não tem ponto de ônibus adequado, as pessoas ficam esperando no sol, o transporte público é cheio, toda essa problemática que a gente conhece, né? E que o poder público, em vez de querer atrair
as pessoas para o transporte público, querem realmente expelir elas, fazendo com que elas comprem carro, e daí gira todo esse ciclo da questão, né, de aumentar as vias, da questão do asfalto. As motos são um problema. É um problema. As Uhum. motos estão acabando com as cidades dos interiores do Brasil. Uhum. As mortes em trânsito cada vez mais alarmantes. A poluição sonora, é insuportável o barulho dessas motos o tempo todo. Então, assim, é realmente muito complicado a gente achar que motorizar a cidade, a gente vai resolver o problema do trânsito, né? É só olhar para o lado, olhar para outras experiências e perceber que na verdade é um buraco sem fundo mesmo. Não tem solução. Uma pesquisa do ciclo urbano, né, mostra que apenas 12% das mulheres andam de bicicleta em Aracaju, do total, né? Você acha o porquê disso? O porquê dessa porcentagem tão diferente entre homens e mulheres usuários de bicicletas? A questão da segurança, como você enxerga isso e como a gente pode ampliar isso? Tenho notícia de que esse número está crescendo cada dia mais, mas realmente ainda existe muita diferença. E se pensar nacionalmente, Aracaju também, porque 12% é bastante. O número nacional gira em torno de 8%. Aqui em São Paulo, a estimativa é de 6% de mulheres usando bicicleta. Então, a gente aí, Aracaju, ainda está relativamente bem. Mas eu acredito que tem alguns aspectos, né? Primeiro, a segurança, como você falou. A segurança pública é um problema, sobretudo para as mulheres, né? A segurança viária. Então, as mulheres costumam ter mais medo nesse sentido, ter mais precauções em relação à segurança no trânsito. Existe uma questão do machismo, do assédio, que também está conectado com a segurança pública. Então, quando a gente fala, por exemplo, de assalto, né, com mulheres na rua, a primeira coisa que uma mulher pensa é ser estuprada. Então, tem questões relacionadas ao corpo que são muito específicas, infelizmente, de mulheres e de pessoas trans, enfim, toda essa galera que está marginalizada, né, do nosso planejamento. Tem o acesso à bicicleta, né, a bicicleta durante muito tempo, isso também a gente pode colocar dentro do machismo, né, que a bicicleta durante muito tempo não era um brinquedo ou um objeto para mulheres. Isso ainda acontece, pode parecer que não, mas até hoje ainda acontece. Existe muito preconceito das mulheres usarem bicicleta, muito menos hoje em dia, claro, mas ainda é presente. Eu participava de uma ONG aqui em São Paulo que ensinava mulheres a andar de bicicleta. E chegavam mulheres de 20 anos, de 30, de 80 anos, falando que os maridos, os pais, não deixavam usar bicicleta, porque mil motivos, né? Desde a perder a virgindade até e não era para elas, ela tinha que ficar em casa. Então, a gente tem essas questões que são problemáticas e que elas repercutem no futuro, na cidade. A gente olha para a cidade e vê poucas mulheres experimentando a bicicleta por várias dessas coisas. Por outro lado, nas cidades onde a bicicleta é uma realidade, as mulheres são muito beneficiadas, porque o padrão de deslocamento da mulher é muito diferente do homem. O padrão de deslocamento da mulher inclui viagens que são picadas, né? Então, a mulher ela faz uma viagem até um mercado, aí vai na farmácia, aí vai na escola, tem um padrão diferente do masculino. O planejamento urbano de mobilidade ele é muito focado no padrão masculino e industrial, né? Sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E isso esquece aí toda uma gama de possibilidades de deslocamentos que as pessoas fazem, sobretudo as mulheres, que são esses deslocamentos menores, dentro do bairro ou mesmo pela cidade inteira. E a bicicleta acaba sendo uma ferramenta incrível para esses deslocamentos, porque você faz isso de uma maneira barata, rápida e muito mais acessível, muito mais eficiente. Você pega a bicicleta, vai no mercado, vai na farmácia, pega o filho na escola. Agora, para que isso aconteça, é importante ter bicicletas adequadas. Então, você vai na Europa, nos Estados Unidos, o que mais tem é a bicicleta cargueira, por exemplo. Super adequada para carregar crianças e compras, por exemplo. Tipo de infraestrutura adequada, velocidades reduzidas, estacionamento, bicicletários. Tem toda uma cadeia de coisas que têm que ser feitas para estimular mais mulheres a usar a bicicleta. Então, eu acho que é um pouco por aí. Assim, a gente acaba não ficando no centro do planejamento urbano mesmo. Né? Você olha quem planeja a cidade hoje, você vai nas prefeituras, nas secretarias,
pelo menos aqui em São Paulo, a experiência é só homem. A gente tem pouquíssimas mulheres dentro da engenharia de trânsito, ou dentro do planejamento urbano. Isso se reflete na cidade. São cidades feitas com um olhar masculino, com um olhar branco, com um olhar produtivo. E isso acaba afastando do planejamento e da prática muitas mulheres, pessoas negras, pessoas marginalizadas e uma parte enorme da cidade. Eu diria que é a maioria, inclusive. Aracaju tem muito isso da bicicleta apenas como lazer, né? A gente precisa também mudar essa chave da bicicleta como meio de transporte, né? Eu acho que o poder público enxerga a bicicleta muito dessa forma, né? E a gente percebe que muita gente sai de Socorro, sai da grande Aracaju para vir trabalhar em Aracaju de bicicleta. E isso por conta do mau transporte público também. Eu mesmo vou confessar que sempre usei a bicicleta como lazer. Hoje eu estou introduzindo a bicicleta como meio de transporte, para usar para sair para comprar um pão, para às vezes eu vou para ir para o escritório. Claro que tem situações, aqui em Aracaju eu ainda preciso do carro em algumas situações, mas assim, eu e Carol a gente só tem um carro em casa e a gente reveza. Ou ela vai trabalhar, um fica com a bicicleta, outro fica com o carro, e aí a gente está passando por essa transição que eu acho que é importante. Espero um dia não precisar dele, mas hoje, infelizmente, eu preciso porque a gente não tem transporte público de qualidade, a gente não tem infraestrutura viária, não tem arborização, tudo isso que a gente falou por aqui. Mas é isso. Precisa ter. A bicicleta, mesmo como lazer, ela é fundamental, ela aquece a economia. O cicloturismo na Europa é o principal setor que dá lucro na Europa. A Europa vive de cicloturismo, por exemplo. E a gente tem um país riquíssimo, né, com vários biomas, com várias coisas incríveis. A gente não aproveita esse potencial do cicloturismo no Brasil. Agora, na pandemia, a gente tem visto a bicicleta, né, ganhando as páginas de jornais, ganhando um papel de destaque, porque além de tudo isso que a gente já falou que é bom, a bicicleta ajuda na economia da cidade. Ela economiza dinheiro das pessoas e faz com que elas gastem nos seus bairros. Então, ela aquece a economia local, ela traz vitalidade, ela traz vida mesmo para as ruas. E, por exemplo, aqui em São Paulo, e eu acho que aí também, os ciclistas entregadores estão bombando a entrega de bicicleta. Aumentou muito o número de pessoas que estão também ganhando dinheiro usando a bicicleta como ferramenta de trabalho. E também a questão da saúde, né? Afinal, estamos já uma pandemia, uma maior crise sanitária do mundo, e a gente precisa encontrar formas de manter a saúde física, mental, poder se pressurizar, né? Manter o bem-estar das pessoas. E a bicicleta é essa ferramenta. O mundo inteiro está mostrando o quanto isso é importante, e a gente aqui fica ainda tendo medo de investir na bicicleta. Sim. É muito importante que a gente pare de ter medo e invista mesmo na mobilidade a pé e da bicicleta, porque ela acaba que ela mexe com todas as agendas, com a economia, com o emprego, com saúde, com educação, com segurança. Você prefere andar numa rua com pessoas andando a pé e de bicicleta ou numa rua vazia, só com carro? Então, tudo isso tem a ver com ter mais de bicicleta, ter mais vida na rua. Sim. Trazer trazer a vida para a cidade, né? Isso gera a segurança como um todo. Muita gente questiona a questão da segurança pública, mas se a gente não tem vida na cidade, dificilmente a gente vai ter segurança. A gente precisa tornar a cidade para as pessoas realmente, né? Essa é uma tecla que eu bato bastante, mas eu acho que é isso. Também assim, eu tenho consciência que isso não é uma mudança do dia para a noite, é uma mudança longa. Precisa muito de pessoas como você, pessoas ativistas e que realmente defendem a causa. Infelizmente a Aline foi-se embora para São Paulo, mas assim, ela faz muita falta em Aracaju, que a gente precisa de pessoas como a Aline aqui, para poder defender essa causa e bater nessa tecla e fazer com que o poder público realmente ouça a gente e que realmente a gente possa inverter essa pirâmide aí de volta, né? Eu acho que a gente pode dizer assim. Sim. Sem dúvida, a bicicleta veio antes do carro. A estimativa do IBGE é que o Brasil tem 70 milhões de bicicletas contra 40 milhões de carros. Então, o Brasil tem muita bicicleta. Temos que tirar as poeiras da bicicleta e botar para rodar. E eu acho que Aracaju precisa de gente também como você, Brenda, porque o ativismo da rua, ele faz sentido quando ele repercute no poder público. Sem poder público, a gente fica só gritando na rua, pedindo e não tem mudança estrutural. É preciso ocupar os espaços políticos, ocupar os espaços técnicos,
ocupar tudo e mudar mesmo a cara da cidade, da política e da rua, porque senão a gente não vai mudar nada, vai ficar sempre repercutindo problemas, sem trazer soluções. Muito obrigado, Aline. Vamos deixar o convite aí pro pessoal. Vamos usar a bicicleta, gente. Tentar introduzir um pouquinho mais a bicicleta no seu dia a dia. Eu estou fazendo isso, está dando super certo. A gente consegue usar a bicicleta para ir trabalhar, consegue usar a bicicleta para ir ali resolver algum problema. Não, é muito tranquilo, assim. A gente tem muito medo no começo, mas é só... O primeiro passo é ir. Vai que dá certo e funciona. Pedalem mais, respeitem o ciclista na rua. Então, se você está aí Importante. protejam o ciclista. Eu também dirijo de vez em quando, eu não tenho um carro próprio, mas de vez em quando eu pego carro emprestado, dirijo, faço uma viagem. E é importante que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, protejam o pedestre, parem no semáforo, parem na faixa, deem a distanciamento para o ciclista e votem com consciência, votem pensando no prefeito, nos vereadores que vão cobrar e trabalhar por uma mudança de cidade, para uma cidade para as pessoas, como o Breno falou. Obrigado, Aline. Obrigado mesmo. Acho que foi muito importante, muito esclarecedor. E estamos aí. Obrigado por tudo, pelas dicas, pelo apoio. A Aline vira e volta me ajuda. E a gente está nessa batalha constante e aprendendo cada dia mais, né? Porque a gente nunca sabe... cada vez que a gente estuda, a gente descobre que a gente menos sabe, né? E é muito bom isso, esse processo sempre contínuo. Mas vamos continuar nessa batalha aí que eu acho que a gente... vai chegar lá sim. Valeu, obrigada, Breno. Um beijo. Beijão. Galera. Momento de Aracaju. Vem pra cá. Tchau, tchau.